para abrir a nossa live, que mostra o índice de engajamento hoje, com quase 80% de pessoas desengajadas. Com isso, eu venho com uma pergunta para você que é desafiadora, né? Como manter essa equipe motivada e engajada, mesmo sob pressão, Luiz? Marcelo, acho que a gente, para responder essa pergunta, acho que é importante a gente contextualizar, tá? E aí eu vou dar um pouquinho da minha percepção. Sim. Quando a gente fala de engajamento, eu penso muito que o engajamento ele é resultado de uma comunicação eficaz, tá? Que uma companhia e que as lideranças dessa companhia estabelecem com todos os profissionais que estão ali. Falando especificamente de vendas, tá? de uma equipe de vendas com quem eu tenho uma experiência já de muitos anos, o que eu tenho percebido? Tá? O profissional de vendas ele tem uma característica diferente, né? Então, ele exige alguns comportamentos do seu líder que permitem que essa equipe não apenas se engaje, mas se mantenha motivada. E um dos pontos importantes, eu quero trazer alguns aqui, os que eu for lembrando aqui, Marcelo, mas assim, e isso a gente aprende muito com os erros durante a carreira, tá? Mas acho que um dos mais importantes, meu amigo, é o seguinte, todo líder, ele tem que ser honesto e falar sempre a verdade. Então, aí você me pergunta, pô, mas o que isso tem a ver com engajamento e motivação? Esse líder, quando ele lidera pelo exemplo, pelos comportamentos que ele tem, quando ele cumpre as palavras, né, quando ele cumpre aquilo que ele promete para a sua equipe, aquilo que ele direciona, e que as atitudes dele estão alinhadas com aquilo que ele fala, ele já deu um grande passo, né, para que a equipe dele seja uma equipe, esteja motivada. Aí depois a gente entra um pouquinho nos detalhes ali de trabalhar sobre pressão, mas esse é o ponto que eu queria trazer de início, Marcelo, que é o comportamento da liderança e da empresa, de ser aquilo que ele fala, tá? E aí ele vai conseguir ter uma equipe ali que caminhe junto com ele dentro dos objetivos que estão estabelecidos. Então, essa forma de lidar, eu acho que, na minha opinião, gera uma confiança, né? E essa confiança gera um relacionamento. Você acha que o relacionamento com a equipe é importante para engajar a equipe e deixar ela motivada? É claro, porque assim, Marcela, a equipe, acho que assim, um líder, uma das coisas que eu aprendi muito e venho aprendendo ao longo da minha carreira, é que todo líder, ele tem que mostrar para a equipe dele que ele é um ser humano como os outros, que ele é uma pessoa como os outros. A gente, assim, eu venho de uma geração em que o líder, ele tinha sempre que se mostrar uma pessoa acima da equipe, que sabia mais do que a equipe, que tinha mais experiência do que a equipe, que tinha mais vivência do que a equipe. Isso era muito importante para ele manter aquele padrão dele de respeito. E isso, hoje, já não é o melhor caminho na minha percepção. Então, a equipe que trabalha comigo, ela precisa entender que eu sou igual a eles também, que eu sou suscetível a erros e que se eu erro, eu tenho que reconhecer esse erro e saber pedir desculpa quando necessário. Então, isso fortalece demais o relacionamento e faz com que a equipe tenha mais confiança e segurança nesse líder, quando ele traz alguma estratégia, quando ele traz algum ponto. Então, eu vejo que esse hoje ele é o melhor caminho para você manter uma equipe motivada. Tá, e como você vai saber quando você está no caminho? Como saber isso? Marcelo, primeiro, todo líder ele deve compartilhar as informações e estimular as criações coletivas da equipe, né? E aí você, à medida que você vai interagindo, que você vai compartilhando com essa equipe, que você vai estimulando que ela tenha criatividade de uma forma coletiva, você comemora os resultados com essa equipe,
você mostra para ela o quão próximo ou distante ela está daquilo que você estabeleceu como meta, você vai construindo isso aos poucos. Então, agora eu tô trazendo um pouco para a parte mais prática, né? Porque você fez o comentário no início, tudo isso envolve um ambiente de pressão por metas, por resultados e tudo mais, mas quando você compartilha, né, das dificuldades, dos desafios, quando você comemora os resultados, quando você mostra para essa equipe, né, o quão próximo ou quão distante ela está daquilo que precisa, a gente tem um ótimo caminho, né? Por quê? Até aqui na empresa onde eu estou agora, o que eu tenho percebido muito, tá? Que você trabalha dois pontos muito importantes com esse colaborador para que ele se mantenha sempre motivado e engajado. Então, você tem que sempre demonstrar para ele o quão distante ou próximo ele está, considerando o comportamento dele, né? E se o comportamento dele deixa ele distante de onde ele está, você precisa evidenciar isso para ele e mostrar para ele, ó, vamos redirecionar a rota. E se é uma questão técnica que distancia ele dos objetivos dele, você também precisa evidenciar e mostrar o caminho. Isso tudo faz parte de uma construção de um relacionamento que é pautado no respeito, né? Na segurança e na confiança. Então, na minha percepção, e como eu tenho vivido e vivenciado isso, essa é a maneira com que eu consigo manter a equipe, de certa forma, ali motivada e engajada em busca daquilo que se espera como resultado. Muito bom. Acontece que a gente sabe disso, a gente que é de vendas entende essa questão, e esse é o caminho, né, que eu chamo de um caminho mais humanizado. A questão é que como manter esse ambiente leve quando existe uma pressão muito forte. Isso é um desafio enorme para todos nós, seja líderes ou sejamos da equipe como colaboradores, né, daquela equipe. Marcelo, eu acho que o profissional, acho que toda empresa, quando ela vai contratar um profissional, ela precisa estar muito atenta à questão dos valores, né, culturais que ela tem, o que ela se espera da pessoa que vai trabalhar com ela. Então, toda empresa que ela é muito voltada para dados, muito focada em resultados, ela já tem que ter profissionais atuando dentro da estrutura que já estejam acostumados com isso, né? E esse processo da pressão por resultados, se ele é tratado de uma forma muito transparente, ele não se torna pesado para as pessoas que estão ali, porque imagine assim, você dentro da tua casa, tá? Imagine qualquer pessoa que tem a casa dela funciona como uma empresa para ela. Ela precisa, no final do mês, ela precisa ter uma receita maior do que a despesa dela para que ela consiga ter um equilíbrio e consiga ter ali pelo menos uma vida saudável dentro de uma estrutura que ela tem ali. E dentro da empresa, eu penso que isso não é diferente. Toda empresa precisa ter uma receita maior do que as despesas, e para isso, ela funciona como uma estrutura, onde cada um tem a sua responsabilidade, onde cada um tem o seu compromisso, ele tem que desenvolver um trabalho de forma com que, no final do dia, essa empresa tenha um resultado positivo. Então, quando você trata isso de uma forma muito clara e transparente, você vai evidenciando ali os números, como eu coloquei agora, você vai evidenciando os números e mostrando o quão distante ou próximo você está, as coisas elas ficam muito mais transparentes, muito mais entendíveis para essas pessoas. Agora, o que acontece muito, e o que eu vejo nas empresas, é que a pressão ela está muito focada ali nos resultados, né? Que você tem que alcançar os resultados, mas ela nunca trata o como. Então, como que eu lido com a minha equipe numa questão como essa? Se ele está distante do resultado, eu preciso mostrar para ele o porquê ele está distante. E aí, ou é questão técnica, desempenho técnico, ou é o comportamento dele. E eu evidencio isso para ele. Então, quando você evidencia isso, as coisas ficam mais claras e não tem como a pessoa se sentir pressionada, porque você fala, esse é o caminho.
mas você não está tendo o comportamento, você não está tendo um desempenho técnico que vai fazer você chegar nos objetivos que a gente quer. E aí a coisa fica muito mais clara, eu acho que a pressão deixa de ser uma pressão, e a gente dá outro nome para isso, né? Ela deixa de ser a pressão. Concordo com você. É engraçado que quando a gente tenta humanizar um setor de vendas que teoricamente é competitivo, mas não necessariamente seria isso, quando ele se torna colaborativo a gente tem resultados melhores, mas quando a gente tenta humanizar esse processo, entra o que você acabou de falar do como, né? Então se eu pensar no ciclo dourado, onde fala o que, como e porquê, esse como vai mostrar exatamente quando a gente chegar no porquê. Por que que eu faço assim? Por que que eu faço assim? Porque para ajudar as pessoas, para que elas estejam mais motivadas para isso, para aquilo. Então é importante que a gente entenda que existe o que nós devemos fazer, como e por que devemos fazer também. E às vezes as pessoas não entendem a ação do líder exatamente porque não entende essa postura. Uhum. Quem estiver nos assistindo pode fazer perguntas, a gente vai adorar ter perguntas de vocês.